Vamos lá, mais uma mentoria. Agora sim, doutora Alessandra, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer revê-la. Como que tá a doutora? Família, tá bem? Maridão? Tudo jóia, graças a Deus. E como o professor, tudo bem? Tá tudo bem, doutora, tudo bem? É um dia gostoso, um dia muito sol, né? Que bom, né? Pra gente trabalhar isso é maravilhoso, né? Tá lindo. Tá lindo, né? O dia tá lindo, é verdade. Vamos Tá aproveitar. passeando também, né, doutor? Eu dei uma saidinha daqui pra ir na Calunga, né? E eu falei, nossa, que dia lindo, né? Que dia gostoso. Isso é bom que a gente volta com tudo, né? É verdade. A gente não pode reclamar, né? A gente passeia, tá trabalhando, mas eu falo, se tem trabalho, tem que agradecer, porque tem tanta gente aí. Verdade, doutora. Muita gente reclamando, né, de várias profissões diferentes, principalmente da nossa, que falta serviço, falta procura, né? Mas é o que a doutora falou mesmo, também tem um lado, o outro lado da moeda, né? Você vê, no curso quem que vê? A doutora. Ou seja, sempre procurando mercados novos, se atualizar, e faz a diferença, né? Faz a diferença. Inclusive, nós temos um grupo de estudos, amanhã, quarta-feira. A doutora, se a doutora quiser participar, ganha um convite, tá? Ganhou um convite, não paga nada. Participa do curso, não é um curso, é um grupo de estudos. É toda semana, toda quarta-feira, das 19 às 21. A gente só trata de casos práticos de direito imobiliário. Cada dia da semana, nós pegamos um tema. E aí nós destrinchamos esse tema em relação a quanto cobrar, quanto precificar e como resolver. Então, a doutora está convidada. Fala com a Maria, fala, o professor Júlio me convidou, é gratuito, tá? É um grupo de estudos, é bem legal. É toda quarta-feira que tem. E aí é um link que a gente tem. É um link de acesso exclusivo, né? Só os alunos que têm. Então é bem exclusivo mesmo. E aí tem os alunos, nós vamos discutir casos práticos ali daquela hora, aquele momento. Tem o assunto carro abre alas, que eu abro, e depois a gente vai tirar a dúvida. É bem legal. Vai ver que bacana. Ah, excelente. Muito obrigada. Tá convidada, tá? Se quiser, fala com a Maria. A Maria manda o link e é exclusivo. É bem legal. Conta comigo, doutora. Tem um amigo aqui, viu? Quero o seu bem. Se o doutor... Muito obrigada, eu sei disso. Eu admiro muito o professor. Na verdade, eu assisti a primeira aula no Tatuapé. Eu não sei se é Pro Ordem que chamava. Então, eu conheço daquela época. Nossa, que legal. Eu acompanhando desde lá. Eu adoro. Eu falo que a didática é muito boa, a experiência... Que bacana. São cursos muito práticos, né? Então, acho que facilita muito. Fico muito feliz. Conta comigo. Precisar, é só avisar. Obrigada. Doutora, e o que está acontecendo, doutora? Fala pra mim que eu vou te ajudar. Viu? Que rolo, que coisa. Mas esses que são bons. Né? Porque os outros não resolvem, a doutora resolve, né? Na verdade eu falo que tem casos que é conhecer a matéria, mas também tem o lado querer ir até o fim, né? É verdade. Tem muitos casos que eu reparo que é difícil, larga, né? Então eu acho que pode... E doutora, a nossa profissão é uma profissão que a gente sofre um pouco, pouco não muito, vamos ser sinceros, né? Porque a graduação, ela é necessária, senão a gente não estaríamos aqui. Mas a gente aprende muito errado, muita coisa errada na graduação, né? Em direito civil, em direito penal. A prática, a teoria é tão diferente, né, doutora? Você pega, invadiu o imóvel, é reintegração de posse. Não, você tem que ver se o sujeito, seu cliente, tem registro, aí é reivindicatória. Leilão que nós conversamos no curso, né? Leilão é a mandado de segurança. Quem que ganha mandado de segurança para suspender um leilão no Brasil? Ninguém. Não existe isso. O uso capião a gente aprende 2 na faculdade, doutora, não é? 2, 3 espécies. Quando o professor gosta do assunto, 5, vai. Com indígena. Professor, olha, sobre o campeão, eu tive uma surpresa esses dias que eu digo que o judiciário está judiando da gente. Tá judiando. Eu entrei com uma campeão, isso foi em 2017, e tinha a soma, né? De tempo adquirido pelo anterior com a atual, e a senhora
Tá. É uma viela sem saída, então ela comprou para somar com a casa dela. E aí o juiz me pediu para juntar mais comprovantes ou declarações dos vizinhos com firma reconhecida. Como já fazia muito tempo que ela estava nessa posse, ela disse que jogou muito dos comprovantes no lixo. Aí o que eu fiz? Optei em pegar as declarações dos vizinhos e reconheci firma, todos aceitaram, juntei no processo. Pois mesmo assim, o meu processo foi indeferido. Ou seja, jogou improcedente, na verdade. E aí o que a gente teve que fazer? Ela teve que pagar R$8.000 para eu poder apelar, para então o juiz entender que era soma de tempo de eu e agora. Soma da posse, né? É isso que eu falo, a gente desanima, né? Porque olha, é uma coisa. E doutora, foi vara especializada? Foi vara públicos ou foi vara civil? Foi a vara de registros. De registros. Foi do campeão, Nossa. normal. Nunca tinha passado por uma situação dessa. Então assim, eu sujeitei a minha cliente a pagar R$8.000 de recurso, sendo que estava ali tudo muito caro, né? Foi assim, E você vê, vara especializada, em regra, a vara especializada tem que ser melhor, né? Tem que julgar melhor, especializado naquele assunto. Sim, na verdade eles me condicionaram. Ou apresenta mais comprovantes ou a declaração. E isso realmente quando foi para a segunda instância, realmente foi isso que foi dito. Deu a opção. Então não tinha por que ter negado. E aí a gente sujeita o cliente a gastar mais valores de custos para poder ver que Nossa. Doutora, e já saiu o resultado da apelação? Oi? Já saiu o resultado da apelação? Já, então é isso que eu estou dizendo. Ele teve que pagar mais custos, foram R$8.000 de Meu custos para ele ver que realmente depois do. Mas o lado bom é que a doutora conseguiu reformar a apelação, um erro absurdo de primeiro grau, né? Consegui. Eu pedi desculpas para a cliente, tudo porque eu falei, olha, foi imprevisível, eu não tinha como prever uma decisão dessa. Ela, imagina, eu entendo, e aí ela já falou, né? Falou assim, eu sei que eu gastei mais do que era imprevisível, mas resolveu, né? Saiu semana passada. Por isso é bom sempre explicar para o cliente, né, doutora? Igual a doutora fez, que não tem causa-ganha, porque o uso capião, em regra, tem os pressupostos, posse, manus pacífico, animus noni. Poxa, tem que ganhar uma ação declaratória, mas pega um juiz, uma juíza que está no dia errado, que não lê, ou assessora que julga no lugar dele, né, doutora? Então, foi assim, a hora que eu olhei procedente, eu falei, não tô entendendo, vou ler todo do começo, mas depois eu... Foi um susto, né? Por meu Deus do céu. Foi um susto. E tem causas que você acha que... Tem causas que você acha que não vai ganhar e ganha, assusta porque você ganhou, mas é o susto bom, né? Mas tem essas que você fala, não, tá tudo resolvido, tá tudo certinho, tem tudo pra dar certo, né? Que susto. Eu tinha certeza que não ia voltar de jeito nenhum, e aí voltou, mas registrou agora a matrícula, mas... Ai, doutora, não é fácil não, mas ainda bem que a doutora reformou e conseguiu, né? Resultado, né? Graças a Deus. Doutora, Doutor, sobre esse caso aí, eu não sei, eu mandei um e-mail com algumas documentações, eu não escrevi. Eu vi, tá aberto aqui, viu? Porque é um caso muito confuso. Fica à vontade, explica do seu jeitinho, que eu vou te ajudar. Eu resumi bastante. Tá. Eu resumi bastante para o doutor poder entender de uma forma mais direta, porque eu achei muito complexo. Se eu começasse a falar muito, eu fiquei preocupada de confundir a cabeça aí, porque todo mundo que eu conto confunde. Então eu falei, deixa eu ser mais básica. Eu vi, ó, tá aqui bonitinho aqui, ó. Eu tô até acompanhando aqui, mas pode falar, porque às vezes eu consigo pegar alguma coisa, a doutora falando. Pode falar, pode contar que eu vou te ajudar. Doutora, na verdade, assim, esse aí é um bairro onde antigamente era uma fazenda, e aí a pessoa, o ré foi loteando, e aí foi vendendo através de parceiros, né? Eu entrei com o alvará, falar a verdade, doutora, eu me entendi bastante, porque o uso capião que eu vou fazendo ali, eu nunca tive problema, e eu não tive problema exatamente com esse alvará. Por quê? Porque lá ainda estava em transmissão de área maior, e esses lotes não tinham matrícula. E aí, então, o alvará foi assinado, foi autorizado, e aí a gente passou para o cartório do 12º de notas para poder abrir essa matrícula e, então, registrar o nome do alvará.
Aí, como até a gente ter um conflito na prefeitura, porque assim, o número era 13A. Hoje ele alterou. A gente tem uma declaração da prefeitura dizendo que esse número alterou. Só que foi registrado no lote 13A, que por coincidência é de frente. Ou seja, o meu cliente está matriculado em matrícula errada. Ah, existe a sobreposição de matrícula, né, doutora? É uma sobreposição de matrícula, né? Ou é um erro, é sobreposição, né? Na verdade é uma matrícula em cima da outra. Porque tem dois erros. Tem um erro de matrícula mesmo, é erro de situação fática. É uma matrícula que, na verdade, ela tem a descrição de outro imóvel, um exemplo. Isso chama erro de matrícula fática. E o outro erro é a sobreposição de matrícula. A doutora acha que é erro de matrícula fática, não é? Na verdade, foi trocado. Foi trocado. Na matrícula de outra pessoa. Meu Deus do O céu. imóvel onde foi registrado é uma outra pessoa que mora, que inclusive era objeto para fazer uso capião. Então, o meu cliente está registrado no imóvel da frente do que ele realmente usa. Nossa, doutora, errou mesmo, errou feio, né? Tiro pela culatra, né? Então, o que aconteceu? Na escritura, quando foi feita a escritura, ele até descreveu que o imóvel do meu cliente ele dava fundos para a rua Empatá, para identificar. O número do contribuinte na escritura estava correto, o meu cliente também. Mas a matrícula, ele trocou, ele colocou o imóvel na frente. E aí a gente tentou, no 12º de imóveis, explicar a situação e pedir a retificação. Por quê? Quando o 12º fez esse registro, ele abriu a matrícula e colocou, inclusive, o número do contribuinte do meu cliente. Colocou também o número de contribuinte. Registrou tudo errado, né? Exato, exatamente. E aí foi se perceber isso depois de alguns anos, porque o IPTU começou a vir trocado. Aí eles foram até o 12º, fez uma retificação. O que o 12º fez? Ele simplesmente avergou ex officio o contribuinte certo, ou seja, da vizinha da frente. Foi uma troca mesmo de matrícula. A matrícula que é do meu cliente hoje, ela está limpinha, não tem registro nenhum, só do antigo, proprietário bem lá atrás. E a vizinha da frente está com o registro do meu cliente. Meu Deus. E esse registro ele foi feito, o último registro, errado, em virtude de uma alienação? Foi de uma compra e venda? Não. Na verdade, as duas matrículas nasceram no nome daquele bem antigo, do proprietário antigo que loteou. Então, as duas matrículas nasceram no nome dele. Quando a gente fez o pedido de alvará, ia lá atrás escritura de compra e venda normalmente, lá pronto, uma matrícula trocada. E aí, depois disso, veio o registro de doação, porque o cliente doou para o filho dele ainda. Então, tem uma sequência de registros em matrícula errada. E a matrícula do cliente continua no nome do antigo proprietário. Lá do antecessor. Quando nós temos um erro que envolve direito de vizinhança, a sobreposição de matrícula, mas envolve direito de vizinhança, os 3 S's, né? O ideal é a gente fazer uma demarcatória, uma ação judicial de demarcação para demarcar ou dividir, pode ser cumulativo os pedidos. Nesse caso, como é um erro de registro, do registro para dentro, o ideal é a retificação. Essa retificação, em regra, pode ser feita extrajudicial. Mas se o cartório é um cartório chatinho, um cartório que... Ah lá, quando não aceita, meu Deus do céu. Olha, fui eu mesma conversar lá pessoalmente, porque na época eu estava com Covid quando eles descobriram e eu não tive como ir. Então aí o que aconteceu? O cliente foi lá e o cliente montou uma bagunça no cartório. Tanto que quando eu cheguei no cartório, todo mundo lá já sabia do caso. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, conversei, marquei uma reunião com eles me atenderam, falaram, olha, aqui não é caso de retificação, não dá para fazer, foi um registro, a
embora a descrição do imóvel esteja toda com a descrição do meu cliente, do vizinho. Então, assim, doutor, eles se negaram a fazer a retificação. O que eu fiz? Chamei o escrevente e falei para ele, olha, mesmo eles negando, vamos tentar. Aí o que ele fez? Ele só me notou a retificação e ele falou, Alessandra, eu vou lá e vou marcar com eles para poder falar. Eu falei, pode ir, mas que ele foi e aí ele falou, Alessandra, eu conversei com os dois e os dois falaram para mim que não adianta gastar dinheiro com a retificação porque eles não vão registrar. Aí o que eu fiz, doutor? Entrei na vara de registros públicos, pedindo a retificação. Fez a ação judicial mesmo, a ação de retificação isso público, né? Exatamente. Eu entrei só pedindo a retificação. E aí a juíza sentenciou, dizendo que realmente não era caso de retificação, porque ela entendeu o quê? Que foi trocado o imóvel, na época que fizeram o contrato de compra e venda. Simplesmente porque um é lote 13A e o outro é número 13A. Meu Deus. E aí ela interferiu no meu pedido também. Então, ou seja, eu não sei qual caminho seguir. Aí o que eu fiz? Eu localizei a pessoa que ainda assina as escrituras, ela tem 102 anos, mas ela é totalmente lúcida. Quantos anos ela tem? Falei com o advogado. 102? 102, meu Deus. 102. E ela ainda está assinando as escrituras dessa região aqui. E aí o que eu fiz? Conversei com o advogado dela, ele falou pra mim, por que eu pensei em fazer? Eu chamei a vizinha, e a vizinha até então tinha se prontificado, ela falou, eu vou vender o meu carro, Alessandra, e eu pago as escrituras do imóvel dele, se você conseguir lavrar, e ele passa a minha pra mim, e aí fica tudo certo, porque o cartório de registro de imóveis, doutor, sugeriu uma pergunta, só que assim, eu não tinha como fazer uma pergunta, porque ela nem cabelo entrou. Meu Deus. Olha a confusão. E doutora, você viu, o judiciário quer se livrar do problema, né? Não quer julgar e resolver, não quer assumir a responsabilidade, quer se livrar. Ó, não é comigo não, hein? Tá, quente, né? O problema, doutora, é que são pessoas humildes, assim. O dinheiro que o senhor tinha para fazer o alvará, para lavar a escritura, ele gastou achando que era tudo certo. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, conversei com o advogado, ele falou para mim, olha, entra no próprio inventário, pede um outro alvará e explica o que aconteceu com esse. E aí eu vou concordar com o que você falou e a gente vê o que o juiz fala. E eu estava nesse procedimento, e aí estava fazendo a inicial, explicando tudo isso, só que a vizinha chegou em mim e falou assim, Alessandra, eu mudei de ideia, não tenho mais dinheiro, eu quero que a minha matrícula volte como era antes, ou seja, do nome do titular de domínio lá do primeiro que fez o loteamento. E depois, quando eu tiver dinheiro, eu entro com a sua campeão. Ou seja, eu voltei para estaca zero de novo. E agora daqui eu não sei o que eu faço, porque eu preciso resolver pelo menos o meu cliente, que também é um senhor que tem 85 anos de idade. E aí, tudo requer tempo, requer dinheiro. E eu, sinceramente, eu estou se eu entro com o processo, o que? Sinceramente, eu não sei. Doutora, o ideal nesse caso, você vê, a doutora atuou bem, viu? Parabéns. Estou orgulhoso da doutora, parabéns, exerceu a advocacia de verdade. Escolheu a ação correta, escolheu a ação de retificação. Porque o problema da matrícula, qualquer erro da matrícula para dentro, é retificação. A gente tenta fazer essa judicial, não deu, vai no judicial. Qual que foi o problema? Nós temos uma jurisdição defensiva, muito juíza que não gosta do que faz, é fraco, põe na mão do assessora, e aí se livrou do processo, viu que era uma bucha, ali, em vez de nomear um perito. Qual que era a obrigação da juíza ali? Nomear um perito. Era feita uma topografia e faria o ajuste, via ofício, né? Via mandado judicial, acabou. A juíza foi muito infeliz. Só que hoje o judiciário está tão ruim, tão ruim. É um procedimento tão certeiro assim, eu falei, Eu sei. Eu tenho a declaração da prefeitura falando que o número foi trocado, e aí eu falei, bom, se ali negou, aqui eu não tenho mais o que fazer, né? Agora, doutora, com muito carinho, até para te tranquilizar, viu? A doutora usou a ação correta, com muita propriedade, era a ação que eu iria usar também. É a ação que eu já usei em Itajubi, numa situação parecida, resolveu. Eu despachei com a juíza e deu certo naquela época. Nessas ações, o ideal
uma dica é sempre despachar com o juiz, com a juíza, porque direito registral notarial, muitas vezes eles não conhecem, né? Mesmo sendo várias especializadas, às vezes faz confusão, então o ideal é explicar. Fica uma dica. Recurso, às vezes também compensa, só que o cliente tem que ter condições financeiras, são humildes, né? Tinha conseguido justiça gratuita, doutora? Não, ele não consegue. Não consegue. Porque ele tem até alguns imóveis locados. O que ele fez? Ele pegou os imóveis dele, tinha 6 imóveis. Ele doou todos para os filhos e reservou o fruto para ele. Então, ou seja, esses imóveis, ele está na declaração de imposto de renda dele, né? Porque ele recebe alguns hotéis. São casas humildes, mas recebe alguns hotéis. Então, eu nem, para falar a verdade, eu tentei a primeira vez justiça gratuita, negou, eu tentei mais do que pegou receio, né? Na vara de registros públicos, eu paguei uma via baratinha, porque eu fiz lá R$1.000 de valor de ação, e aí passou, né? O problema são as despesas que vão vir agora, porque perícia, novo registro, nova escritura. A gente queria aproveitar o que ele pagou lá atrás, né? Na verdade. E doutora, hoje o imóvel, em regra, deveria estar regularizado no nome dele? Ele fez escritura pública? Como está a situação? Então, hoje a matrícula está aberta, porém o nome desse senhor que vendeu para ele no ano de 77 e está ali, parou ali. Está aberta, está com a metragem certa, mas está registrada ainda em nome desse senhor lá que vendeu para a junta de cumprimento no ano de 77. Ou seja, o ideal, doutor, seria, eu penso assim, não sei se o doutor vai concordar comigo, seria eu entrar com uma ação de uso campeão, porque assim, já existiu um alvará. Como que a pessoa vai me assinar um outro alvará assim? Porque ele falou, ele comprou, doutor, direto desse titular. Ele tem um contrato direto desse titular, que é o primeiro registrado lá na matrícula. Então, assim, se não tivesse tido esse problema, eu pediria o alvará, assim, como a gente fez anteriormente. Mas o problema é que já existiu um alvará, ou seja, como que a pessoa vai me lá, assinar uma outra escritura de alvará do mesmo imóvel? Por isso, doutora, a advocacia ela se tornou muito estratégica mesmo, né? A doutora fez o certo, você vê, fez o certo. Quando nós tentamos uma retificação extrajudicial não é possível, temos que partir para o judicial. Então, a doutora fez a ação correta, usou as teses corretas, mas o judiciário terrível, né, não colaborou. Nesse caso, numa situação dessa, poderia demarcar, a ação demarcatória, para não ter problemas futuros, demarcar. Mas isso não vai regularizar o imóvel, isso pega um juiz atrapalhão, ou atrapalhada que está cheio, é o que mais tem, vai fazer confusão, vai falar, mas você quer demarcação do quê? Você quer demarcação da tua área, a reconfirmação da área correta. Então, é uma ação que dá para usar. Mas como a advocacia, a gente conhece o Brasil, é um sistema, e a gente precisa fugir desse sistema atrapalhado e muitas vezes sujo. Doutora, com muito carinho, já aproveitando que o imóvel está irregular, tem um contratinho de gaveta, eu faria uma ação de usucapião ordinária, para aproveitar esse justo título. E mataria 2 coelhos. Regularizaria e resolveria essa questão da matrícula errada, entendeu, doutora? O usucapião mesmo. Não, usucapião. E a doutora pode trabalhar com uma tese... Então, o vizinho que resolva dele, entendeu? O vizinho, na verdade, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma demarcatória. O vizinho. Se o vizinho procurar a doutora, como o imóvel está no nome dele, e a retificação não deu certo, já criou uma brecha jurisprudencial, se ele procurar a doutora, aí no caso do vizinho é uma demarcatória. Ação demarcatória para demarcar a área real. E aí faz uma averbação judicial na matrícula demarcando, né, para não ter problema. Mas esse cliente que está do lado da doutora, seria o usucapião, viu, doutora? Seria o usucapião a ação mais conveniente, porque ela é menos onerosa e resolveria o problema raiz, né? E, doutor, faz uma demarcatória, por quê? Porque ele tem a matrícula na área certinha dele. Porque, na verdade, a demarcatória, nós temos ela para reconfirmar, fazer uma confirmação da área. Como existe um registro errado, uma descrição errada da matrícula, né? Houve um registro errado, então a demarcatória seria o quê? Para retificar. Na verdade, a ação correta é a retificação, mas como a juíza não entendeu nada e fez um julgado absurdo, para evitar isso, a doutora poderia fazer o quê? Uma demarcatória pedindo a demarcação.
Português, claro, doutora, geraria o mesmo efeito da ação de retificação em estupro público, mas para fugir de uma ação que já não deu certo, entendeu? Isso para o vizinho. Agora, para o cliente da doutora, sem dúvida nenhuma, a melhor opção seria o uso capião, porque o uso capião já demarca a área, né? Já cria uma forma originária, já cria, através da forma originária de cria propriedade, já cria uma matrícula nova, sem esses vícios, né? Porque na verdade a matrícula, existe a matrícula, mas ela está sem registro, só está registrada lá, a área certinha, o tamanho do terreno certinho, mas está no nome ainda do titular de domínio lá de trás, que fez o contratinho de cumprimento e que foi quem loteou os terrenos ali na região. Eu faria a ação de uso capião porque o cliente já tem um imóvel irregular, ele tem um contratinho de gaveta, e ele está muito tempo lá, né, doutora? O negócio foi feito, em que ano que foi feito o negócio? Desde 77. Nossa, então usaria a ação porque o custo da ação de uso capião já é um custo menor, né? Porque o que a gente paga no uso capião? Taxa judiciária, citação e perícia. Se pedir isso é gratuito, em regra não paga os 2 primeiros. Perícia, o ideal é não pagar também. Tem juiz que pede para pagar porque existe uma lenda que divide os honorários com o perito. Claro que não é no Brasil isso, né? Deve ser no Paraguai. O Brasil é um país honesto. Deve ser no Paraguai. Aqui imagina, imagina, mas aqui eu acredito até que o juiz põe dinheiro do bolso para pintar uma parede, para deixar o fórum mais organizado. Com certeza, aqui é um país honesto, né? Aqui é um país que o juiz vai todo dia no fórum. Imagina que vai passar para a assessora julgar, né? Não trabalha de casa. Não, imagina. Não trabalha de shorts, né? Não ofende as pessoas, né? Não. Isso é Paraguai, mas Paraguai fazer o quê? A gente não tem que fazer, né? Na verdade, doutora, essa vizinha, ela está pressionando o vizinho. Ela ameaça ele de processar ele, porque ele está com a casa registrada em nome dele, na verdade, né? E aí bateu o desespero, porque ele falou, além de eu não estar com a minha regularizada, ainda ela vai me processar porque meu nome está na matrícula dela. Meu Deus. E aí ele está assim, desesperado. É uma pessoa de 83 anos. Na verdade, eu acho que dentro da questão da uso capião, como ele passou para o filho dele, e o filho dele eu sei que tem menos recursos que ele, o filho dele mora lá. Então eu entendo que eu posso tentar pedir a uso capião no nome do filho e tentar a justiça gratuita, porque no nome do pai eu não consigo. Eu sei que eu não vou conseguir. Por causa da aposentadoria? Talvez eu consiga. É por conta do imposto de renda, né? Porque ele, além das aposentadorias, ele tem outros benefícios, ele tem aluguéis que ele recebe. Então, para esse senhor, eu acho que eu não consigo a justiça gratuita. Entendi. Talvez pro filho. Doutora. Então, aí tem que sair no nome do filho para ele poder reservar depois no nome. Sabe o que pode fazer também? Uma estratégia que já deu certo aqui no escritório. A doutora faz uma cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa. Pode colocar no título, bem simplesinha. Cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa. Ou seja, esse senhor transmite ao filho, né, a posse. E aí faz esse uso capião com a soma da posse, usando a tese da soma da posse. E aí esse uso capião cria um tópico que ele também, além de regularizar o imóvel, também faz uma retificação da área, porque existe uma confusão de demarcação, houve um registro errado na época, então a ideia é resolver. Em relação à vizinha lá, porque tudo bem, vai ter que resolver aqui, mas tem que resolver lá também, porque a vizinha está ameaçando processar ele, né? Se ela for processar, vamos fazer o advogado do diabo. A única ação que ela pode fazer é a obrigação de fazer. Mas ele vai ter a tese de defesa. Qual que é a tese de defesa? Ele pediu para retificar, e o judiciário errou. Então procurou o Poder Judiciário, mas o Judiciário, infelizmente, pela falta de capacidade, não ajudou, não retificou, empurrou o problema para frente. Então seria uma tese de defesa para que essa ação fosse declarada improcedente. E aí o juiz, ou a juíza estudando um pouquinho a matéria, ia falar para o outro, cabe a você fazer uma demarcação. Uma demarcação com efeitos de retificação. Olha que absurdo, né? Mas é a verdade, não tem outro meio. Agora, para ele, é uso capião, seja no nome dele ou no nome do filho. Se for o nome do filho, cessão de direitos possessórios e afins, não onerosa. Se a doutora precisar, eu forneço até vejo se eu tenho um modelo, alguma coisa, ou a doutora faz e manda para mim, eu corrijo. Eu ajudo, tá? Manda no WhatsApp, eu olho com muito carinho, não cobro nada, quero ajudar a doutora. Em relação ao vizinho, se o vizinho procurar a doutora para regularizar, é demarcatória.
Se o vizinho fizer a obrigação de fazer e esse cliente da doutora procurar a doutora fazer a defesa, é bater na tese da falta de objeto, porque já procurou o Poder Judiciário para ter uma ajuda, um respaldo através da edificação e foi negada, né? Foi negada. Eu até, é que assim, na verdade essa declaração da prefeitura, ela só veio posterior a essa decisão, bem posterior, porque eu falei que ele insiste na prefeitura e pede uma declaração de que o seu número 13A não é mais 13A. Por quê? Porque eu pensaria ali em juntar e tentar explicar, né? Olha, o número mudou, então não se confunde o número com lote. Mas a declaração veio muito depois da sentença dela, então não deu nem para eu juntar o processo para poder tentar falar uma justificativa, rever lá a decisão dela, né? Então, assim, nesse processo eu não tenho mais como mexer. E o judiciário, ele dá mancada, né, doutora? Ele dá muitas mancadas, né? Você vê, a doutora fez a ação correta, a tese correta, a juíza, ela na verdade se livrou do processo, a juíza, o assessor, viu que era um caso complexo, porque é o caso de pedir perícia, é o caso de analisar com calma e mandar para o cartório. Cartório, você errou, é notório, você errou. Houve um registro na matrícula errada, né? É complicado. É que assim, doutor, eu entendo que o 12º errou na hora de fazer a escritura, por quê? Porque ele qualificou o imóvel e ele colocou o número na matrícula de outro imóvel. Isso ele fez mesmo. Mas ele descreveu que esse imóvel dava fundo para a rua Pacato, o outro dava fundo para uma rua chamada Caçada Real. Ele colocou o número do contribuinte do imóvel, só que eu acho que ele pegou por telefone, olha, 13A, passaram a matrícula. Então, assim, a descrição do imóvel, o que tem de errado na escritura é o número da matrícula. Só que, assim, o cartório registrou com o número do contribuinte do meu cliente, ou seja, ele fez vários registros sucessivos errados. Então, eu entendo que seria realmente a retificação mais inteligente, e não para de registro. A doutora usou a ação correta, a tese correta, usou a ação correta. Existe um outro caminho, porque tem vários caminhos, né? Que nem para regularizar o imóvel. A gente tem o caminho do usucapião, o caminho às vezes do inventário. E para retificar o imóvel, tem vários caminhos também. Às vezes a gente usa o usucapião, porque já regulariza, que é o que a doutora está pretendendo fazer em relação ao cliente, que é o correto. A própria demarcatória. Mas tem um caminho, quando o cartório erra, registro ou averbação, que é a ação de nulidade que nós podemos usar. A ação declaratória de nulidade de registro, ou averbação, ou de atos registrais, que é o nome também no Brasil. Essa ação é uma ação que você usa para pedir a nulidade na sua matrícula, falando que houve um erro do cartório. Mas por que não dá para usar essa ação nesse caso prático? Porque houve a inversão. Então eu não consigo mexer na matrícula do outro. Existe falta de legitimidade. Então pega um juiz ou uma juíza ruim, fraco, que quer se livrar da ação, não tem legitimidade. Como que você quer interferir na matrícula do outro? Mas juiz, eu estou explicando, eu quero interferir na matrícula do outro porque registraram errado. Não, você só pode fazer um pedido desse na sua matrícula. Então é uma ação interessante, mas nesse contexto prático é difícil a gente utilizar. Porque o judiciário é fácil do judiciário se livrar dessa ação, entendeu? Mas mesmo se eu conseguir que a pessoa assine junto esse processo de nulidade comigo, o doutor acha que não vale a pena. Seria melhor... Não vale a pena pelo risco. É uma ação, os honorários são caros, né? A gente está falando de uma ação de uns 20 mil reais. Qualquer ação de nulidade, ela é onerosa, né, pela complexidade. É uma ação muito boa que, em regra, teria que ser um sucesso, mas o judiciário, o nível que nós temos, o judiciário tão fraco, tão ruim, tão maldoso e preguiçoso, às vezes, doutora, compensa fazer o feijão com arroz por estratégia mesmo, compensa fazer a ação do usucapião para resolver, a não ser que a doutora quer tentar, antes de fazer o usucapião, quer tentar fazer essa ação para tentar matar o coelho, e inclusive nessa ação a doutora vai falar o quê? Vai falar que já fez a ação própria, a ação de indicação do público, mas o judiciário entendeu que não era caso de retificação, muito estranhou a decisão, por esse motivo decidiu fazer a nulidade. Eu faria isso se fosse do outro lado, né, o vizinho fosse acessível, alguma coisa nesse sentido, mas se a gente vê que começa a ter muito problema, que ele já está ameaçando ele, é melhor cuidar do cliente, fazendo uso capião e esperar ver o que vai vir, porque esse vizinho... Porque na verdade ele é acessível, né? Ele é acessível, porque ele também quer resolver o problema. Mas o problema aí é questão financeira mesmo, de ambos. Né? Porque
Porque se começa a ficar muito oneroso, eles não vão conseguir desenvolver. Não vai conseguir fazer. Porque aí, como o doutor falou, a nulidade é um processo que é valor mais alto, tudo isso, né? Então eles não vão conseguir resolver. São pessoas super. E a nulidade vai dar muito trabalho para a doutora. A doutora vai ter muito trabalho. Vai demorar mais. Vai porque a ação de nulidade, em regra, o judiciário não dá tutela antecipada para nada. É uma ação onerosa, é uma ação que está bem fundamentada. A doutora precisa de uns 10 dias para fazer, 10 a 20 dias, porque é uma ação que a doutora vai ter que blindar. Pega um judiciário no nível que a gente tem hoje, eles vão querer se livrar da ação, porque a nulidade é uma ação trabalhosa até para julgar. É uma nulidade que não é nulidade de negócios jurídicos, então não é aquela tese simples de simulação. A doutora vai ter que trabalhar por uma tese de erro de formalidade, que é a tese do cartório. Então, é uma ação interessante. É uma ação muito boa para matar os dois coelhos e resolver os dois problemas, né? Em regra, não dá regularidade. Mas como o cliente da doutora não tem o imóvel regularizado, compensaria fazer o feijão com arroz para dar um tiro certo, né? Faz o uso capião com a cessão de direitos possessórios e afins não onerosa. Em relação ao vizinho, se ele pudesse ajudar a doutora suportando os gastos da ação, aí poderia tentar fora o uso capião essa ação de nulidade, entendeu, doutora? Só que, qual que é o problema da nulidade com o uso capião em conjunto? Você pega um juiz, uma juíza ruim, ele ainda vai fazer confusão e vai falar que a posse não é mais pacífica, entendeu? E faz, né? Mas aí eu entendi. Porque aí eu já resolveria as duas questões, né? É. Do meu cliente E do vizinho. Mas aí então, ela já não quer. Porque aqui, que nem meu cliente falou assim, tá no meu nome, no imóvel dela, não tem problema nenhum, eu passo pro nome dela. Ela vai se livrar da uso capião, porque ela não tem documento. Ela tem um contratinho de cumprimento antigo lá. E essa senhora de 102 anos já falou pra mim, não adianta entrar com o alvará dela, porque eu não vou assinar, porque ela não tem todos os recibos e ela não comprou do meu avô, ela comprou de um terceiro. Foram fazendo vários contratos, né? Então, assim, o dela, alvará, eu já não consigo, porque a pessoa já falou que não assina. Meu cliente falou, eu assino pra ela, pro nome dela, não tem problema nenhum, tá no meu nome, eu assino pra ela, mas ela que assuma as despesas. E aí depois ela falou que ela não conseguia mais, ou seja, ela tipo, não vai querer. Aí a gente vê que ela não vai querer dispor do direito. Não vai querer investir, né? É que às vezes o ser humano é terrível, né? O ser humano é terrível, é mais fácil ele jogar nas costas do outro, né? A culpa. Porque na verdade a matrícula dela voltaria pro zero, né? Porque na verdade a matrícula dela voltaria pro zero, ela teria que entrar com o campeão de novo para regulação. Então o lado dela não vai ajudar muita coisa, né? Por isso, doutora, o que eu faria? Eu faria uso capião mesmo. Tanto no nome dele, do cliente ou do filho, se for do filho através de cessão de direitos possessórios e afins, deixa eu... Voltou. Firmou? Voltou o sinal. Eu faria, doutora, eu faria uso capião. Eu faria, porque, sabe, doutora, ainda bem que o cliente sabe com quem ele está trabalhando, né? Sabe que ele contratou uma excelente profissional que é a doutora. Mas pega um cliente inseguro, né, que já é desconfiado ao extremo. Poxa, o judiciário é tão ruim, tão fraco e tão infeliz que ele estraga até a relação do advogado e cliente. Não é verdade? Nós tivemos um caso aqui, fizemos uma ação de uso capião, a juíza colocou na sentença. É caso de fazer inventário, né, uso capião. Aí fizemos embargos, né, fiz o embargo de terceiro e vamos recorrer, porque a gente sabe que o juiz não volta atrás por questão de ego, é difícil. Mas você vê, coloca cliente contra nós. Então, o que a juíza fez? Ela foi muito infeliz, né? Ela colocou a cliente contra a doutora, que a doutora passa muita confiança, é do bem, é notório isso, e graças a Deus conseguiu consertar a situação. Então, explicando para o cliente que fez o certo e fez mesmo, só que por incompetência do judiciário vai ter que fazer a ação do capião, para já resolver a questão registral, do vício registral, e a questão da regularidade do imóvel. Agora, em relação ao vizinho, tenta fazer a escritura pública, fazer essa transferência amigável para tentar resolver. Se não for possível, aí... Eu vou resolver do meu cliente e aí vou propor isso para ela. Faz uma proposta de acordo. E ela arque com as despesas, porque ela vai evitar para ela aí tanto o capião como a escritura para o região vará, porque ela já não vai conseguir isso mesmo. Então a saída dela é o de capião. E vai dar na mesma as despesas. Vai dar mais ou menos.
aos caminhões que com tanta despesa que tem que pagar, e perícia e tudo mais, fica um pouco mais alto, né? Mas tem a despesa, ela passa cumprimento e passa direto para ela. Agora, a doutora, uma dica, viu, doutora? Uma ideia, né? Hoje o sistema do TJ, você pode fazer o cadastro e fazer o pedido da audiência de conciliação no site do TJ. A conciliação ela ocorre normalmente lá no Tribunal de Justiça. Às vezes eles jogam com o João Mendes lá na central. Por que eu falo isso? Porque talvez a doutora usando essa conciliação do Poder Judiciário, a parte recebe uma notificação com o número de processo, assusta, ela vai, normalmente ela vai, né? E talvez faça esse acordo lá. Não, eu estou falando nesse caso do acordo. Ah, tá. Ah, que ótimo. Sabe por quê? Porque a doutora, eu acho que do cliente, se a gente ficar pensando na vizinha, a gente não vai resolver o problema dele. E ele às vezes já está frustrado porque deu uma decisão errada, então já faz uso capião. Resolve o problema aqui. Lá, que a doutora cobra diligência para fazer essa audiência do cliente e cobra também a diligência para fazer o pedido, a doutora pode fazer o pedido de uma audiência de conciliação e aí o vizinho é chamado para fazer uma conciliação, porque essa tentativa que a doutora às vezes vai fazer por e-mail ou por telefone, ela é cansativa, ou a pessoa não dá atenção, faz uma audiência de conciliação. Pelo menos o cliente, ele percebe... Sabe por quê, doutora? O cliente ele percebe que a gente está trabalhando e a outra parte dá mais atenção. Eu acho que fica bom para todo mundo. E se for feito o acordo, fica formalizado numa ata do TJ, né? Do Tribunal de Justiça, né? Eu dou essa ideia porque... Eu falo isso porque o cliente se sente mais valorizado, a outra parte dá mais ouvido, dá mais atenção, e a doutora, na verdade, também é remunerada por isso, e se acontecer o acordo, pelo menos fica formalizado numa ata deles. Então, é uma estratégia muito boa para resolver esse problema, viu? Excelente. Eu vou fazer isso mesmo. Muito obrigada pela dica. Mas eu iria nesse caminho, doutora. Eu iria no uso capião, usa a tese do vício registral, né? E a tese para regularizar o imóvel. Então, olharia ali, talvez, como tem um justo título e boa-fé, trabalharia com o uso capião ordinário, né? Com o justo título e boa-fé, com a tese soma de posse. Em relação ao caso da vizinha, eu marcaria uma audiência de conciliação. Iria no site do Tribunal de Justiça, faria o agendamento dessa audiência de conciliação. Por quê? Porque é mais fácil da pessoa ir, respeitar, escutar a doutora, e aí se sair o acordo está formalizado dentro da matrícula, né? Mais fácil, né? Bem mais fácil, né? E fica registrado, né? E fica registrado. Porque o ser humano está cada vez mais difícil, né, doutora? Às vezes a doutora manda com muito carinho um e-mail, manda um WhatsApp, e às vezes nem responde ou ele ofende a gente, né? Tem isso agora, né? Por que você está entrando em contato comigo? Eu vou procurar, né? Vou procurar meu advogado, fala com meu advogado. Às vezes tem um